Boa noite, meninos. Bem-vindo à nossa primeira aula do ano de 2021, né? Prazer em ver vocês, mesmo que à distância, de estar aqui falando com vocês, tá? E o assunto de hoje é bem recorrente. Nós terminamos o ano com aquele vídeo interpretativo, né, do Goiás Bem no Enem, que era dicas de interpretação. Mas se a gente for pegar ao pé da letra, a gente vai ver que não tem como falar de interpretação sem falar de leitura, sem falar de produção textual. As três coisas estão entrelaçadas, interligadas. Então, para começar, eu escolhi um texto que fala sobre leitura. E é bom relembrar esse vídeo do Goiás Bem no Enem, e depois a gente vai relembrar ele vendo ele de novo nessa aula mesmo, porque esse texto vai dar dicas de interpretação. E a hora que vocês pegarem as dicas, vocês vão ver lá que as dicas são também de leitura. Então, o texto também, então nós vamos ver esse vídeo. E o texto que nós vamos trabalhar chama Não Despertemos o Leitor. É de Mário Quintana. É um texto ótimo, mas não é um texto muito fácil de se ler. Ele vai falar pra gente de três tipos de leitor, que é o leitor dorminhoco, o leitor semidesperto e o leitor atento. Isso também dá para a gente fazer um intertexto e lembrar, alguns que foram meus alunos ano passado vão lembrar do livro de Maria Helena Martins, que fala sobre os 3 níveis de leitura, né? Que é a leitura prévia, leitura emocional e leitura racional. Então, nós vamos ler esse texto, vocês vão interpretar ele, mas eu quero também que, de acordo com o vídeo, vocês coloquem aqui, ó, as dicas de interpretação que ela dá. Como se lê um texto? Vou citar algumas dicas aqui. Primeiro, ler várias vezes, né? Não é uma vez só, né? Tem que ser várias vezes. Quantas vezes for necessário para entender o texto. Segundo, rabisque o texto, escreva do lado do texto, sublinhe as frases, circule palavras importantes, use o dicionário para procurar as palavras que vocês não sabem o significado, volta no texto, leia em voz alta as dicas de interpretação, fala isso, leia em voz alta, porque o leitor, a gente não nasce leitor. A gente se faz leitor com a ajuda de alguém, né? E o esportista, ele não treina várias vezes, não faz o treino repetitivo todos os dias para se tornar campeão? Lá no livro da Maria Helena Martins, ela cita isso. Por exemplo, o nadador, ele treina mais de 4 horas por dia para vencer um campeonato, né? Quando a gente é criança e vai aprender a nadar, vai aprender a andar, antes de andar a gente cai várias vezes, chora, rala, machuca, mas levanta e continua. E o leitor, lê uma vez só e quer entender? Tá tudo bem? Não é assim. Precisa também do exercício. Então, se vocês entenderem o que é o leitor dorminhoco, o leitor semidesperto e o leitor atento, vocês vão entender essas dicas do texto, do vídeo também. Eu passei em 2 segundos anos só, mas aqui não tem só os segundos anos que eu passei, né? Então, nós vamos rever isso aí para interpretar o texto e depois eu vou dando dicas do texto e dicas de leitura, interpretação e produção. Porque se a gente começar o ano com vocês despertados para a necessidade de se tornar um leitor, eu acho que os conteúdos vêm por acréscimo, né? Porque o grande problema é a leitura e a interpretação.
Então, olha só o que está embutido na fala aqui agora. Não tem problema se eu cheguei no 2º ano, se eu cheguei no 3º ano, sem saber ler, sem ser um leitor nato. Porque se eu não sou, ainda está em tempo. Com o exercício, eu vou conquistar isso. Eu vou aprender e me tornar um leitor. Então, é isso, tá bom? Então, o convite é esse, né? Vamos ler o texto, né, do Mário Quintana, muito interessante. Não despertemos o leitor. No próximo vídeo eu faço com vocês a leitura, mas vou deixar aqui para essa aula 5 ou 4 questões a respeito do texto e desses tipos de leitor, tá? E eu já quero deixar também uma reflexão. Que tipo de leitor você é? Você está disposto a melhorar a partir do seu nível de leitura? Nós estamos iniciando o ano, né? Então tem muito tempo para isso. Beijos, até a próxima.